Bom, bissexualidade para mim são aquelas pessoas, né, que têm determinado gênero, ou feminino ou masculino, mas a sua orientação sexual independe do gênero na qual ela sente atração. Por exemplo, um homem sente atração pela mulher ou pelo homem também. Isso para mim é bissexualidade. Eu entendo por bissexualidade uma pessoa que gosta de homens e de mulheres. Isso mesmo. Então, o que eu entendo sobre bissexualidade é a pessoa, tanto homem quanto mulher, se sentir atraído pelos os dois sexos. Então, eu entendo como bissexualidade é a opção que a pessoa tem de seguir o desejo que ela adquire ao longo da vida, porque não creio que seja a pessoa nasça com esse não, mas com esse desejo não, mas que ela vai adquirindo esse desejo de acordo, sei lá, com a vida, com o que ela acha que é a felicidade dela. É uma opção sexual que a pessoa nem sempre, igual dizem que escolhe, a pessoa pode nascer assim, mas é algo comum hoje em dia. Não tem nada demais pra falar, não. Pra mim, a bissexualidade é igual a heterossexualidade, é igual a homossexualidade, é algo natural. Alexandre o Grande era bissexual, ele sentia atração por homens e atração por mulheres. É justamente isso. Eu sou heterossexual, sinto atração por homens. Você que é bi, não sei, você sente por homens, você sente por mulheres. Você não está errado, isso não é um tabu, isso não é algo diferente. É natural. Na minha opinião, bissexualidade são dois sexos. Não sei, acho que é isso. Eu me descobri quando uma amiga me apresentou revistinhas, aí tinha conteúdo homoerótico e eu acabei percebendo que talvez eu também gostasse daquilo, assim. Depois que eu entrei na faculdade, uma amiga minha pediu pra ficar comigo. Aí eu fiquei muito tipo, vou ver como é que é. Só que aí eu vi que eu realmente tinha interesse por mulheres. E esse ver como é que é também, você vê como é que é pra você. Porque eu vi que, tipo, pra cada pessoa é de um jeito. Tem gente, tipo, beija as pessoas porque são amigas delas. Aí eu comecei, tipo, a ver que eu realmente ficava afim de mulheres. Foi em 2014, mais ou menos, quando eu tive o primeiro contato com uma menina. Não é que naquele momento eu me reconheci como bissexual, mas a partir daquele momento eu comecei a pensar sobre o caso, porque não foi um caso isolado, assim, na minha vida, em que, tipo, experimentei aquilo e se passou, assim. Foi quando eu comecei a pensar sobre o caso. Aí foi uma grande contraposição entre ser hétero ou ser gay, o que é esse meio. Aí depois de muito tempo, até pesquisando sobre, eu comecei a entender o que é a bissexualidade e essas coisas. E a partir daí eu comecei a ver sobre mesmo. E aí foi quando eu me identifiquei como bissexual mesmo. Porque ainda tinha relacionamentos com homens, ainda tinha comecei a ter relacionamentos com mulheres. E foi a partir disso aí. Eu acho que as pessoas... Eu não sei, eu fico pensando se elas pensam isso, porque elas acham que no final essa pessoa vai ter que casar com alguém, tipo, esse pensamento conservador, de que, tipo, uma hora que você vai ter que escolher. Então, ou você é gay, você vai casar com alguém do seu sexo, ou você é hétero e vai casar com alguém do sexo oposto. Fico pensando nisso. Então, é engraçado dizer isso, porque eu me reconheço hoje como bissexual, me identifico hoje como bissexual, mas eu, no passado, era uma pessoa que super não entendia o que era, assim. Eu, inclusive, abominava, assim, a ideia que eu achava que era absurdo o bissexual, tipo, entendia e respeitava o homossexual e tal, mas eu achava absurdo o bissexual, porque eu considerava que era uma pessoa que não se decidia, que aquilo era uma coisa do tipo, é hétero, resolveu experimentar uma outra coisa, não se decidiu e é assim, e aí eu paguei com a língua facilmente hoje em dia. Eu acho que a gente ainda entende a sexualidade numa coisa muito binária, assim, de tipo, ou você vai ser hétero, ou você vai ser gay, ou você vai ser homem, ou você vai ser mulher. Então, tipo, você fica preso nessas duas
nesses dois extremos, mas na verdade existe todo um espectro em volta disso. Então, tipo, tem gente que vai, sou bissexual, mas gosto mais de homem, sou bissexual, mas gosto mais de mulher. Eu acho que são diferenças, mas é uma bissexualidade, assim, é não se sentir preso, limitado a uma classificação, tipo, só vou ficar com homens, ou só vou ficar com mulher. Porque elas não aceitam, tipo, que você pode amar alguém, estar apaixonado por alguém, e você tem atração pelos dois sexos. Não quer dizer que você vai ter atração naquele momento, porque naquele momento você está apaixonado pelaquela pessoa. Acho que é um pouco isso. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas que eu entendi até por que as pessoas consideram o bissexual como uma fase passageira, mas eu discordo. Tipo, eu acredito que as pessoas consideram como uma fase passageira exatamente porque elas começam a olhar para o outro lado da coisa e se sentem necessárias o tempo inteiro em se identificar com algo, e enquanto ela está entendendo aquela ideia na cabeça dela, ela precisa dizer que é bissexual porque ainda existe um passado que é heterossexual, entende? Então, que está comum para todo mundo. Quando você é uma pessoa mais nova e começa a se relacionar sexualmente, amorosamente com alguém, o meio te induz a fazer isso heteronormativo, tipo... E aí você é hétero, tipo, nasce hétero e é assim. E aí, a partir do momento que você começa a ver esse outro lado da situação, você ainda precisa daquela identificação. Então, antes de você ver que o seu caminho, não, eu não era hétero, eu sou homossexual mesmo e tal, mas aí naquele meio termo, para as pessoas te aceitarem, até mesmo para você não falar que era uma outra coisa, as pessoas começam a falar que são bissexuais. E aí, o bissexual é mais visto como passageiro exatamente por isso. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que existia uma diferença entre você não precisar dos dois ao mesmo tempo, na verdade você só não vê uma diferença entre os dois sexos para você se relacionar, para você se aproximar, para você ter um afeto ou apenas um desejo sexual, eu entendi que o bissexual não era uma fase passageira, então discordo. Eu não sei, tipo, eu não me envolvo tanto mais, eu já me envolvi, mas aí eu acompanho muito assim, essas discussões sobre se os gays dominam o movimento, mas eu acho que tem muito isso, tipo assim, os gays ou as lésbicas brigam de poder dentro do movimento e os bis ficam assim, né? O que são os bis dentro do movimento? Não sei, velho. Eu entrei na comunidade LGBT, tipo, me vi dentro da comunidade LGBT pelo que eu me identifico, que é o bissexual. E aí, a partir disso, que foi a partir do entendimento do bissexual, que eu fui entender a comunidade LGBT. E aí, é nesse momento que você vê que não só a sociedade comum que te invisibiliza, mas como a própria sociedade LGBT invisibilizando os bissexuais. Acho que muito por isso, por eles entenderem que o bissexual não é uma identidade, ele é uma identidade no meio de algo em que você é meio hétero e meio homossexual. E aí, pelo fato desse meio hétero ser considerado algo para o bissexual, ele não é válido para a comunidade LGBT, entendeu? Porque a comunidade LGBT é como se lutasse por algo que é contra o normativo e o bi ainda tem algo dentro do normativo que é esse lado hétero dele, que é o que as pessoas consideram. Eu acho que isso depende muito de onde você está inserido também, assim, tipo, quando você vai em capitais, tipo, São Paulo, Rio, sei lá, Bahia, Salvador, essas coisas assim, você começa a ter você começa a conhecer rolês diferentes e você começa a ver pessoas que estão numa militância há mais tempo, aí você, tipo, movimento gay de Juiz de Fora, tem crítica pra caramba pra fazer? Tem crítica pra caramba pra fazer, mas tem uns lados também que você fica, olha, isso aqui foi uma questão importante na luta aos direitos LGBT, sabe? Mas aí eu não sei, eu fico meio perdido nisso. E sobre minha militância é complicado porque eu nunca tive contato com o movimento social e etc. Mas hoje em dia eu vejo muito uma necessidade e eu tento agir em algumas instâncias que eu consiga, tipo, sei lá, um machistinha no bar vai e fala, tipo, mas parece até viadinho. Isso já aconteceu, tipo, com meu namorado no bar.
O cara, tipo, ah, mas você até parece viado. Aí eu virei, tipo, e se ele for? E aí, qual o problema, sabe? E essas pequenas existências que eu acho que são grande parte da militância também. Não é só você fazer textão no Facebook, sabe? Me vejo invisibilizada no meio, assim. Tanto um meio comum quanto um meio LGBT. Eu me vejo como uma pessoa não entendida, assim. É como se eu tivesse que ficar afirmando o tempo inteiro que não, eu tô num relacionamento atualmente com uma pessoa homossexual, eu tô num relacionamento homoafetivo no momento, mas eu preciso afirmar que eu ainda sou bissexual. Da mesma forma que se eu tivesse num relacionamento hétero, as pessoas enxergam você como hétero. Então, tem sempre um lado e outro. E o bi tá naquele meio, você precisa estar sempre se afirmando como bissexual. Porque as pessoas, ao invés de enxergarem a identidade como você, na sua identidade como você pessoa, as pessoas enxergam a sua identidade no seu relacionamento, é a partir do seu parceiro. Então, para um bissexual, isso tem que estar sempre sendo afirmado. Tipo, era hétero, era homo, e fica nesse meio termo. Então, eu acho que é invisibilizado, sim, não é reconhecido. Eu me sinto pertencente à comunidade LGBT, sim, mas é uma coisa que você precisa ficar reforçando o tempo inteiro. Que eu achei que na comunidade LGBT não fosse uma coisa que existisse, assim, mas existe. Eu passei a reconhecer a invisibilidade bissexual a partir do momento que eu tive um relacionamento homoafetivo, assim. Que foi a partir desse momento que as pessoas, elas na verdade começam a enxergar uma identidade sua a partir do seu relacionamento, a partir do sexo do seu parceiro, no caso. E a partir desse relacionamento homoafetivo, as pessoas indagavam sobre, tipo, agora você é lésbica, sabe? Então, não existe a possibilidade de, tipo, ela é bi, por isso que antes ela relacionava com homens e agora ela tá relacionando com mulher. Na verdade, antes ela era hétero e agora ela se descobriu homossexual. Então, essa não passagem por uma identificação bi, quando você vê uma pessoa que antes estava com uma pessoa do sexo oposto e agora está com uma pessoa do mesmo sexo, acho que foi enxergando esse tipo de... Esse fato, assim, que acontece, não só comigo, mas com outras pessoas, e que eu comecei a pesquisar para saber, tipo, o que era isso. E foi aí que eu tive contato com a invisibilidade. E passa isso por mim também, assim. Porque quando você vê um casal de duas pessoas do mesmo sexo, você não imagina que nenhuma delas seja bissexual. O bissexual, ele não é identificado naquele momento. Então, eu acho que as pessoas, os bissexuais, eles só são identificados a partir do momento que ele fala alguma coisa. Então, teve vários casos já, tipo, até por não estar no meio heterossexual desde a minha adolescência, eu acho que meus problemas foram mais com o lado LGBT até da força, o que é um pouco esquisito, assim, de pensar. Que, tipo, já teve amigo de ex meu falando, tipo, você é bi? Haha, acredito. Aí eu fico, tipo, obrigado, porque você deve saber mais da minha sexualidade do que eu, né? Mas já rolou, tipo, dentro de casa, meu pai falar que se fosse me casar com uma mulher, ele iria no casamento, se for me casar com um homem, ele não quer nenhum convite lá em casa. Eu fico tipo, tá. Eu achei que seria difícil falar pra minha mãe, e ela entendeu. Mais ou menos, tipo, ela achou que eu era lésbica e não conseguia falar. Mas eu acho que ela entendeu no final, então tudo bem. E parceiro, às vezes a pessoa fica um pouco insegura, mas não muito. E é ruim porque, como eu costumei sempre relacionar com homens, eles têm uma fetichização do tipo, mas você prefere homem ou mulher? Pra eu saber se eu sou bonzão, porque eu acho que mulher é uma coisa muito boa, então se você me prefere é porque eu sou foda. Isso são relacionamentos ruins, né? Teve pessoas boas também. Não é o fato de eu ter me reconhecido como bissexual e estar num relacionamento homoafetivo agora que eu precise um dia na minha vida estar num relacionamento hétero, sabe? Tipo, esse que é o problema, que as pessoas não enxergam também, tipo... mas você tá há 15 anos com uma pessoa do mesmo sexo, já se considera lésbica e, tipo, não, a identidade que eu tenho é bissexual, sabe? E pronto. Eu sou bissexual não é porque eu preciso dos dois sexos, é porque eu não tenho uma diferença em atração por qualquer um dos dois sexos, se é que tem dois só, né?
por qualquer um desses sexos. É de um jeito pra cada pessoa mesmo. Então, tipo, às vezes você tá vivendo, você acha que tá errado pra você. Eu me questionei muito tempo, será que eu não sou hétero? Ou não? Ou será que eu não sou lésbica e não tô conseguindo lidar com isso? Mas o meu caminho foi esse. E ele é certo também. O de outra pessoa pode ser também. Acho que a bissexualidade é isso, é aceitar que a sua história, o seu jeito de se atrair pelas pessoas, tá certo, tá tudo bem. Não é porque eu tô com uma mulher que eu sinto falta de um homem, sabe? Tipo, qualquer coisa parecida. Quando você tem um relacionamento, você tem um relacionamento com uma pessoa, é o que eu enxergo, sabe? Não é estar num relacionamento com uma mulher, é estar num relacionamento com pessoa X, assim, tipo, e pronto.